Olá pessoal, neste vídeo eu vou explicar para vocês como declarar as contribuições aos planos de previdência privada, o PGBL e o VGBL, o resgate de dinheiro dos planos, além da aposentadoria do INSS. Este vídeo faz parte de uma série de tutoriais que Infomoney vem produzindo para ajudar você a fazer a sua declaração de imposto de renda de 2023 sem dores de cabeça. Já fizemos também os vídeos sobre como fazer a declaração, como declarar ações e renda fixa, entre outros. Além disso, temos também um e-book sobre como declarar investimentos. Todos os links estão na descrição do vídeo. Vale dizer que este vídeo contou com a ajuda de Janine Goulart, sócia da KPMG e especialista em imposto de renda. Antes da gente começar, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e deixar o seu like. Bora lá? Previdência privada. As contribuições feitas a planos de previdência são declaradas de diferentes formas, a depender do tipo de plano. Os aportes nos planos do tipo VGBL não são dedutíveis da base de cálculo de IR, enquanto os efetuados nos planos do tipo PGBL, sim. No PGBL, as contribuições podem ser abatidas da base de cálculo do imposto, mas até o limite de 12% da renda tributável do contribuinte. Por isso, o PGBL é mais indicado para quem declara pelo modelo completo, pois só assim é possível se beneficiar dos abatimentos. Na hora do resgate, o imposto incide sobre o valor total resgatado, ou seja, o valor principal mais rendimentos. Já o VGBL, como não oferece o benefício da dedução, pode ser utilizado para quem declara em qualquer modelo, mas em geral é mais indicado para quem declara pelo modelo simplificado ou para quem não tem rendimentos tributáveis suficientes para bater o valor total da contribuição ao PGBL no ano, para compensar o fato dele não permitir o abatimento. No VGBL, o imposto é descontado só sobre os rendimentos na hora do resgate. De qualquer modo, a avaliação de qual dos dois tipos é melhor depende de outros fatores, como tempo de contribuição, total de rendimentos tributáveis, valor de aportes, entre outros pontos. Como declarar aportes? É preciso declarar os aportes e os rendimentos dos planos. Vamos começar então pelo VGBL, que é parecido com o seguro de vida. Aqui no programa, o contribuinte deve então buscar pela ficha de bens e direitos, clicar em novo, escolher o grupo 99, outros bens e direitos, e depois o código 6, VGBL. Informe se o bem é do titular ou do dependente, a localização e o CNPJ da entidade de previdência privada. No campo de discriminação, você deve informar então plano de previdência privada da instituição, por exemplo, XYZ, do tipo VGBL e a descrição do seu plano conforme o seu informe de rendimentos. Em situação de 31 de 12 de 2022, você deve informar o saldo bruto total de contribuições feitas no plano até esta data. Faça o mesmo em 31 de 12 de 2021 e, caso você não tinha nada até essa data, você pode deixar zerado. Vale lembrar que é sempre o valor total investido, sem incluir a rentabilidade. No informe de rendimentos, você pode consultar as informações. Feito isso, basta clicar em OK. Agora vamos ver como declarar os aportes ao PGBL. Vale lembrar que, como as contribuições ao PGBL são declaradas na ficha de pagamentos efetuados, elas não devem ser reportadas, portanto, na ficha de bens e direitos. Isso porque, diferentemente do VGBL, no PGBL, no momento do resgate, a alíquota de IR vai incidir sobre o valor total resgatado, ou seja, aportes mais rentabilidade, já que durante todo o período contributivo, o contribuinte teve o benefício de abater o valor de aportes dos rendimentos tributáveis, respeitando aquele limite de 12%. Aqui no programa, então, você deve buscar pela ficha de pagamentos efetuados. Clique em novo, escolha o código conforme o que estiver no seu informe de rendimento. Temos duas opções possíveis: código 36, Previdência Complementar, inclusive FAP, e o código 37, Contribuições para as entidades de previdência complementar fechadas de natureza pública. No seu informe de rendimento está descrito o código que você deve selecionar. Vamos considerar então o código 36, Previdência Complementar. Informe se os pagamentos foram do titular ou dependente, o CNPJ e o nome da entidade de previdência complementar. No campo de descrição, você deve informar o nome e o CNPJ da instituição responsável pelo plano de previdência. Aqui você não precisa informar o saldo. No campo de valor, você deve colocar o valor efetivamente pago, independentemente do limite da dedução. E não precisa preencher o campo de parcela não dedutível, porque o programa vai calcular isso de forma automática. Para a gente usar de exemplo, eu vou considerar aqui R$5.000. Feito isso, eu vou clicar em OK. Você vai ver que vai aparecer um quadro explicando as regras de dedução. Feito isso, basta clicar em OK. Se, no ano base da declaração, 2022,
o contribuinte fez apenas contribuições e não realizou nenhum resgate, não precisa preencher mais nada. Se ele não fez contribuições no período e não resgatou o plano, também não será preciso informar nada na declaração. Lembrando que, diferente do VGBL, o saldo aplicado em PGBL não deve ser informado na ficha de bens e direitos. Tributação da Previdência Privada. Além de informar os aportes, é preciso também declarar os resgates, caso você tenha sacado dinheiro em 2022. Quando houver resgate, é preciso prestar atenção na hora de declarar, porque, além do tipo do plano, PGBL ou VGBL, a forma de reportar também muda de acordo com o regime de tributação escolhido na hora da contratação do plano, progressivo ou regressivo. Na tabela progressiva, as alíquotas aumentam conforme o valor. Assim, se você optar por receber uma renda mensal do plano de R$1.000, vai pagar uma alíquota que vai ser menor do que a alíquota aplicada se a renda for de R$5.000, por exemplo. As alíquotas variam de 0 a 27,5%, conforme a tabela que vocês estão vendo aqui na tela. A alíquota na declaração será definida com base na renda tributável total do investidor, incluindo, além do benefício do plano de previdência, outras fontes, como a aposentadoria do INSS e salários. No caso da tabela progressiva, existe uma retenção de 15% do imposto no ato do resgate do plano. E na declaração, portanto, será feito o ajuste e aplicada a alíquota correspondente, conforme o cálculo total da renda tributável. E o próprio programa compensa os 15% de impostos que foram retidos originalmente, desde que informados no campo correspondente, que logo veremos. Já na tabela regressiva, as alíquotas diminuem de acordo com o tempo do investimento, conforme vocês podem ver também nesta tabela. Aqui fica o alerta. O contribuinte pode achar que essa é a melhor opção no primeiro momento, mas é preciso tomar cuidado e uma análise deve ser feita caso a caso. Se o resgate precisar ser feito muito cedo, a alíquota pode ser bem mais alta. Rendimentos de PGBL e VGBL. Agora que vimos as diferenças entre a tabela progressiva e regressiva, vamos ver como declarar os resgates feitos em cada caso. Por isso, se você fez algum resgate em 2022 ou recebeu algum benefício, você deve informar os valores de acordo com a tabela relativa ao tipo de tributação escolhida por você na contratação do plano. Se você optou pelo regime regressivo, no programa você deve buscar a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Clique em Novo e selecione o código 12, Outros. Informe então o beneficiário, se é você o dependente, o CNPJ e o nome da instituição responsável pelo plano. Em descrição, você pode colocar Resgate VGBL e você deve informar então o valor recebido. Feito isso, basta clicar em OK. Mas, se você optou pelo regime progressivo, a ficha certa vai ser a de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Clique em Novo e você deve informar o CNPJ e o nome da fonte pagadora, os rendimentos recebidos, bem como o imposto de renda retido na fonte. Para não ter erro, informe tudo exatamente como aparece no seu informe de rendimentos. Feito isso, basta clicar em OK. Vamos ver agora como declarar a aposentadoria do INSS. Essa aposentadoria também deve ser declarada, ainda que, para os contribuintes com 65 anos ou mais, os rendimentos sejam isentos até um certo valor. O limite de isenção é de R$ 24.751,74 por ano, que corresponde à soma entre o limite anual de R$ 22.847,76 mais o 13º salário de R$ 1.903,98. Para os contribuintes acima de 65 anos, os valores que vão até esse limite de R$ 24.751 entram na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Já o valor que passar desse limite deve ser excluído da ficha de rendimentos isentos e informado na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, já que sofre tributação pela tabela progressiva. Geralmente, o próprio informe de rendimentos do INSS separa o que entra como rendimento isento e o que entra como rendimento tributável, e o próprio programa informa o limite que excede a isenção. Para declarar, então, você deve buscar a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Clique em Novo. Você deve selecionar o código 10. Parcela isenta de proventos da aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão. Você deve, então, escolher o tipo do beneficiário, se é você o dependente, informar o CNPJ e o nome da fonte pagadora. Estou usando aqui um CNPJ genérico, só para a gente dar o exemplo. Aqui no campo de valor, eu também vou usar um exemplo para vocês entenderem melhor. Considere que o contribuinte recebeu R$ 25.000 o ano todo. Se, no informe de rendimentos dele, os valores já vierem separados, basta preencher cada campo conforme o que estiver indicado lá. No caso do exemplo, seria assim:
No campo de valor, vira indicado, então, para o contribuinte colocar R$ 23.076,93, referente a 12 parcelas mensais de 1.923, por exemplo. E, no campo de 13º, vira indicação para o contribuinte colocar R$ 1.923,07. Feito isso, clique em OK. Mas, se no informe de rendimento esses valores não vierem separados, não tem problema. Basta informar o valor total do ano, os R$ 25.000, direto no campo de valor. Então, ficaria assim. Feito isso, basta clicar em OK. E o que vai mudar? No caso em que o contribuinte informar o valor total do ano apenas no campo de valor, vai abrir esse quadro. Ele vai explicar aqui. O campo 13º precisa ser preenchido. E por isso vai calcular automaticamente o valor que deve ser inserido ali. Você vai reparar que é exatamente o valor que a gente preencheu aqui anteriormente, conforme o exemplo que a gente deu usando os R$ 25.000. Após ver esse quadro, basta clicar em Sim. Você vai ver que aqui, depois que você clica em Sim, os valores serão preenchidos automaticamente, conforme a divisão que viria no informe de rendimentos, por exemplo, conforme a gente explicou. Os valores vão ficar os mesmos. Você também reparou que vai surgir um novo quadro aqui. Ele vai mostrar uma mensagem que pergunta se eu quero transferir os valores excedentes para a ficha de rendimentos tributáveis. Para facilitar o processo, você pode clicar em Sim. Ao fazer isso, você vai ver que a ficha vai fechar automaticamente. Depois, você deve conferir, então, a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Você vai ver que aparece aqui um item, você deve clicar. E aí você também vai reparar que os valores já foram preenchidos, conforme o limite que excedeu a isenção. Feito isso, basta clicar em OK. A recomendação é seguir e preencher exatamente como aparece no seu informe de rendimentos, tanto o CNPJ da fonte pagadora como o valor. Vale lembrar, por fim, que se o valor total não ultrapassar esse limite da isenção de R$ 24.751,74 por ano, você não precisa colocar nada nessa ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Pessoal, chegamos então ao fim desse tutorial. E se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Aqui na descrição do vídeo você pode baixar o link do e-book sobre como declarar investimentos. E também entrar no site do InfoMoney na área de imposto de renda, para você conferir todos os guias que a gente tem no site para ajudar você a fazer a declaração. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!